a força que o vento quer ter também. O meu coração aprendeu a lei, somar-se ao irmão é mais fácil assim. E hoje ele quer ser também bandeira de paz que seduz, aberta no ar, lembrando ao olhar, somos chamas da mesma luz. Juntos podemos mais, juntos nós somos sempre mais, estrelas que darão a luz à escuridão. Juntos nós vamos quem chegar, bem-vindo sempre é e será uma vida melhor. Eu sonho, eu sei, o futuro é de quem ousar sonhar. Juntos nós vamos quem chegar, bem-vindo sempre é e será uma vida melhor. É um sonho, eu sei, vamos vivê-lo Como é grande a dor de ter um filho numa cruz, mas Maria teve fé em Deus e em Jesus. Quem não sai da sombra jamais viverá a luz. Vem, não perca o amor da mãe que ao mestre nos conduz. Se o seu filho é
veio pra amar e aceitou sofrer. Ele era um rei, mas tão simples se fez. Nunca se apresentou como um Deus. Outro dia, um novo amanhecer, com ele a chance de poder recomeçar, deixar pra trás os erros, as desilusões, seguir em frente. Sempre confiante, acreditar que somos fortes, fomos feitos pra vencer. E a fé em Deus dentro de nós cada vez mais para crescer. A confiança, a esperança e assim não se entregar. Deus, sol da vitória em nossa vida, irá brilhar. Então por que pensar em desistir? Problemas sempre existirão, nós temos que enfrentar. O grande desafio ante a luta é não temer, é ter coragem. Peça a Deus assim que despertar o que você precisa para poder caminhar, com a certeza que Ele vai te ouvir, vai te atender, te acompanhar. Que lindo! Boa noite! Boa noite, boa noite. Todo mundo já comprou seu chapeuzinho de Papai Noel? Já, que beleza. A nossa banda também. Metade sim, metade não, né? Tá bom. Tudo bem, pessoal? Que ótimo tê-los aqui. Hoje a gente antecipou o nosso encontro online para terça-feira. O Zé Roberto já está na beira da represa pescando. Só se atrasou um pouco, porque parece que ele teve problema aí quando ele estava buscando as minhocas. Mas deu tudo certo. Zé, tô brincando, hein, Zé? Tá assistindo a gente. É uma alegria enorme estar aqui na terça-feira. E é uma alegria enorme podermos dar a chance para o pessoal que nos assiste às quintas-feiras, que também possa fazê-lo na terça-feira, de sua casa, do seu telefone, da sua televisão, da internet, enfim. E alguns que não gostaram muito, né? Mas enfim, é o direito deles. Mas estamos juntos, nosso último trabalho antes do Natal. Na terça-feira que vem, dia 30, teremos ainda a nossa palestra, da mesma forma que foi hoje, presencial e online, para que a gente entre no ano de 2026 renovados, inspirados, fortalecidos. E essa música, né, que não foi pensada
mas eu falava até há pouco com o Tinho que eu gostaria de falar um pouco a respeito daquele lema que está escrito lá na lápide de Kardec, né, lá no túmulo de Kardec, né, nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Essa é a lei. Nós estamos chegando ao final de mais um ciclo. E quando o homem deixou-se entender que toda a natureza é constituída de ciclos, a gente começou a entender que esses ciclos servem também para que nós possamos nos renovar. Eu acho que quando alguém, Camille Flammarion, que unhou essa frase, progredir sempre, essa é a lei, eu acho que ele levava isso em conta, porque quando nós chegamos ao final de um ciclo, nós temos a chance de começar de novo, como se fosse um novo amanhecer, renovar os nossos projetos, renovar os nossos propósitos, agradecer por aquilo que já conquistamos, mas sobretudo, cunhar para a nossa vida os nossos propósitos para um ano que se inicia. 25 foi um ano desafiador, sem dúvida, mas se olharmos para trás, nós deixamos de alguma forma um rastro de luz, porque junto de cada um de nós, Jesus estava, pelos benfeitores espirituais, nos abençoando, nos fortalecendo. Olha quanta gente que ficou no meio do caminho e nós estamos aqui. Nós estamos ainda tendo a chance de um novo amanhecer, como disse a música, a canção que cantamos há pouco. Então, queria mais uma vez fazer um convite a todos, para que nós possamos ainda, nestes 8 dias que faltam até o final deste ano, que nós possamos, ainda uma vez, lembrarmos-nos de Jesus, da oportunidade que Ele nos dá de aprender e de crescer, e de saber que nós estamos aqui, independentemente da forma como nós próprios nos vemos, mas Ele nos vê como alguém que está em progresso, em desenvolvimento, sempre, porque essa, de fato, é a lei de Deus. Fechemos os nossos olhos e conversemos com Ele. Querido Deus, querido Pai, nós queremos, nesta noite abençoada, lembrarmos-nos daquela noite em que aquela estrela brilhou de maneira forte nos céus de Belém, indicando que ali nasceria o Salvador do mundo. Era uma noite mágica, era uma noite em que Deus renovava para a humanidade, dando-nos seu Filho primogênito, para que Ele pudesse nos trazer, juntamente de toda aquela pleiade de espíritos que o acompanhava, novos ensinamentos, novos rumos, novas diretrizes, novos canais, para que a humanidade pudesse crescer. E hoje, Jesus, quando nos aproximamos do Teu Natal, da data em que nós estaremos reunidos com parentes, com amigos, que nós possamos antes nos lembrar de tudo que o Senhor nos legou, e que ainda hoje tanto serve para que nós possamos continuar no nosso caminhar de aprendizado e de crescimento. Jesus, abençoa-nos mais uma vez neste Natal, para que a Tua bênção possa estar nos lares, representados em cada um destes companheiros que aqui estão, que possa estar a Sua luz, Senhor, iluminando os nossos passos, para que mesmo diante das dificuldades que certamente aparecerão no novo ano, que nós jamais percamos a esperança e a confiança de que ao nosso lado se encontra um emissário Seu, nos inspirando e nos fortalecendo. Jesus, fortalece a nossa fé, para que mesmo diante das dificuldades e dos desafios do mundo, jamais nos esqueçamos, Jesus,
que o teu olhar caridoso e bondoso encontra-se repousado sobre cada um de nós, a nos fortalecer e abençoar. Então, nesta hora abençoada, em que a família Perseverança se reúne para lembrar de Jesus, para louvar ao coração do Mestre e para renovar uma vez mais os nossos votos de gratidão ao coração de Deus, por tudo quanto recebemos neste ano, pelas alegrias, pelas vitórias, mas também pelos desafios. Ensina-nos, Jesus, a ouvir-te de maneira límpida, para que a nossa alma também se purifique no trabalho e no amor, o amor que tu nos ensinaste e que nos legas a cada dia e a cada hora, como verdadeiro tesouro de nosso tempo. Que nós possamos, Jesus, nesta noite abençoada, ouvir-te a mensagem de esperança e de carinho, e que esta mensagem, Senhor, nos auxilie mais uma vez, para que nós possamos fortalecer os nossos passos, mas sobretudo, Jesus, ensina-nos a fortalecer a nossa fé, porque, Senhor, contigo ao nosso lado, seremos e estaremos sempre mais fortes, abençoando-nos sempre, fortalecendo-nos sempre, inspirando-nos todo dia, para que a tua paz, Senhor, seja a paz de nosso coração, por hoje e sempre. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, Senhor. Que assim seja, e nós convidamos então nosso querido companheiro Tinho para que conduza a nossa mensagem evangélica da noite. Boa noite. Vocês devem estar curiosos da minha malinha, né? Essa malinha tem uma história especial. Eu dei ela para o meu filho, comprei lá na 25 de março. Há alguns anos, meu filho fez 32, vai fazer 32. E eu não me lembro se ele usava para a escola, eu sei que ele adorava os Power Rangers, os Pokémons. E naquele tempo ele guardava aqui, um dia ele deixou de ser criança e resolveu dispor da mala. E eu, ao invés de doar, fiquei para mim. E guardo nela coisas que me são preciosas, não é? Para o coração. Então é por isso que de vez em quando eu apareço com ela. E eu sempre conto essa história. E me dá uma saudade, não é? Porque meu pai dizia, filho criado, trabalho dobrado. E é verdade. Trabalho não que ele dê, mas trabalho para conviver, porque os filhos crescem, têm suas próprias vidas e vão por aí continuar a viagem do compromisso que assumiram com Deus. E claro, estão sempre próximos de nosso coração, mas não próximos fisicamente, como a gente gostaria que estivesse. Um grande amigo espiritual, um outro dia, nos contou que ele recebeu de volta, aí ele abre aspas e fala assim, eu vou receber todos vocês, mas sem pressa, não tenham pressa. Outro dia ele contou assim, pelos anos de nossas casas, Perseverança, nós já temos aqui um grande grupo de trabalhadores espirituais que trabalharam no Perseverança na terra. Aí ele dá uns segundos e fala, mas não estamos precisando de mais ninguém. Incitando-nos a viver cada dia de uma maneira melhor, não é? E aí ele lembrou que recebeu um amigo, há alguns anos ele contou essa história,
e disse assim: nós recebemos os amigos e os levamos para o refazimento. Alguns que lutam bravamente com enfermidade, outros partem, enfim, cada um de nós tem uma história. E este meu amigo então foi parar num hospital espiritual, onde ele ficou durante algum tempo. E aí fui buscá-lo para a prestação de contas. Ao contrário do que a gente acredita pelas palavras dele, não há lá um tribunal em que há um juiz do lado quem nos acusa, do outro lado quem nos defende. Esse tribunal, na verdade, é o da própria consciência. Então ele diz: chegamos neste ministério, eu vou dar o nome de ministério, não é? Neste local, departamento, onde lhe é dado a possibilidade de conhecer um pouco das suas vidas passadas, não muito, porque o ser humano, o espírito, não toleraria ver o seu próprio passado. Depois, ele revive a sua conversa com Deus, é assim que ele fala, de uma maneira muito simples e tão linda, não é? Antes de nascer. E aí, ele lembra do que viveu e tira as suas próprias conclusões. Eu falei: meu amigo, e você, como fica? Fala: eu fico lá fora de dedos cruzados, esperando que a satisfação e que ele tenha conseguido cumprir com aquilo que se comprometeu. Agora, ele é muito generoso, porque é um espírito de alta hierarquia espiritual, e já deve saber do resultado. Mesmo assim, diz que cruza os dedos, ele fez esse gesto, e torce por cada um de nós, nesse momento. Eu disse: qual é a reação da maioria? A maioria olha e diz assim: meu amigo, me ajude a nascer urgente. Eu preciso voltar para a minha viagem chamada vida. Esse bom, meu amigo, agora você terá que aguardar. Há uma filha imensa, não se preocupe, você terá outra chance. Isso quer dizer, quando nos deparamos com os compromissos assumidos e com aquilo que deixamos de realizar, bate em nós, eu vou usar minhas palavras de terra, hein? O desespero de voltar para uma nova viagem da vida, a fim de cumprir com aquilo. Ele diz assim, que nesta hora, eu então quero nascer com este problema, porque o espírito lúcido, na espiritualidade, começa neste contato com aquilo que não cumpriu, e vê as matérias em que foi ruim, ele pede para nascer com aquelas matérias, às vezes pioradas, e a espiritualidade vai anotando, porque aquele é o maior momento de lucidez do nosso espírito. Passado um tempo, nos preparamos. Zé Roberto, outro dia, nos falou que pelo cálculo dele, pelos estudos, nós demoramos cerca de 100 a 200 anos para nascer de novo. Há exceções, há quem nasça semana que vem, cada espírito tem a sua história. Mas digamos que a gente tenha que reunir avós, bisavós, pais, irmãos, isso demanda tempo. Até todo mundo desencarnar, a gente quer desencarnar, demorar para isso, não é? Então como faz? Para ver esse plano, não é? Eu quando celebro o casamento, eu digo assim, em algum lugar deste céu, nós nos reunimos para conversar a respeito da nossa próxima vida e entabular o que precisamos para essa jornada. Um desses reencarnantes, gosto muito de lembrar esse trecho, numa conversa com a espiritualidade, depois de trabalho na espiritualidade, depois de um tempo onde nós já nos acostumamos, vem lá a nossa autorização, o passaporte, a passagem para a nossa próxima viagem. Então, neste caso, o amigo disse assim:
em vista, o mentor conversando com ele, em vista dos créditos morais conquistados e da disciplina ao trabalho redentor que realizas nesta casa de assistência, isso é o Espírito trabalhando. Já já eu digo quem é. Quero informar-te que está sendo preparado o teu retorno para o plano físico. O teu plano de viagem está sendo construído. A lei de Deus reserva aos que admitem o erro e rogam oportunidade de compensá-lo, um luzeiro trazido na bênção da tomada de novo corpo. Desde já, portanto, as suas tarefas normais, aqui, os seus quefazeres de socorro nesta colônia, será acrescido tua preparação ao próximo renascimento na crosta da terra. Essa é a história de Jesus Gonçalves. A conversa que ele teve na espiritualidade antes de 1900, porque ele nasceu em 1900 e uns quebradinhos, ao tempo do Chico, e partiu em 1944, motivado pela lepra. Mas é uma outra história que um dia vamos adorar comentar com vocês, porque é um exemplo de vitória de um espírito que reencarnou muitas vezes e teve que se deparar na sua viagem com a lepra ao tempo que não havia cura. Ou seja, ele habitava um vale dos imundos modernizado, uma colônia onde eram agradavelmente melhor tratados, mas era um vale dos imundos como no tempo de Jesus, onde só se juntavam aqueles viajores que tiveram a escolha, tiveram a conversa de escolher. Eu trouxe este momento para dizer a vocês, neste instante em que estamos partindo para mais um ano, que todos, absolutamente todos, somos peregrinos em viagens constantes reencarnatórias. Quantas vezes nós nascemos, nós não sabemos. Há um amigo nosso, Pedrinho Pastorelli, que diz assim: para a nossa felicidade, acredito que todos somos, se isso lhe deixa feliz, ele disse, todos devemos ser europeus ou asiáticos. Eu falei, mas como assim, Pedro? O Brasil tem 500 anos. Quantas vezes você acha que nasceu no Brasil? 4? 5? 3? Um espírito velho e chato como o seu, ele disse, deve ter nascido em outro país, em outro mundo, em outro lugar, antes de vir para a nossa terra, o Brasil. Então somos espíritos que já reencarnamos muitas vezes, e a cada uma dessas reencarnações, chamemos de viagem, peregrinos de uma viagem, nós fazemos na espiritualidade uma reunião com aquelas informações que eles escolheram naquele dia da lucidez, ou em outros momentos, em que o nosso espírito se deparou com a sua verdade a respeito da última viagem e dos compromissos de não ter seguido o mapa que havia estabelecido. Então, naqueles instantes, Arnaldo nos lembra, um grande querido Arnaldo Albanese, que é traçado a linha mestra para a nossa viagem. Então somos internados durante o nosso trabalho em preparação. André Luiz conta isso de uma maneira magnífica. Missionários à Luz fala da reencarnação do Segismundo e outras circunstâncias. Mas onde mais gosto de ler a respeito deste preparo é no livro Os Mensageiros. Quando André chega ao Ministério da Comunicação, e eu sempre lembro, porque não consigo ver em literatura espírita algo mais claro e mais bonito do que essa explicação que ele dá. E pensa ter encontrado no Ministério da Comunicação uma espécie de empresa de correios e telégrafos, porque ele diz ao mentor: mas esta organização imensa restringe-se ao movimento de transmissão de mensagens? Perguntei. Ele achou que era um correio. O companheiro sorriu significativamente e esclareceu: não suponha se encontre aqui localizado o serviço de correio simplesmente. O centro prepara entidades a fim de que se transformem
em verdadeiras cartas vivas de socorro. Ou seja, neste departamento são combinados os planos de nossa próxima viagem. E isso é um privilégio. Não estamos falando de passar 8 anos no umbral como André Luiz, ou de outros que ficaram nessa zona purgatorial em virtude de suas atitudes. Nós estamos falando de nós que somos espíritos mais ou menos, não é? Que vivemos uma vida um pouco melhor e que fomos socorridos na espiritualidade e que frequentamos hospitais e escolas que depois nos foi dado a chance do trabalho na espiritualidade e por conseguinte, como fizeram aqui com o nosso Jesus, que eu tive a possibilidade de ler aquele trechinho da conversa dele com o mentor, com o orientador, no meio de nossas tarefas, dando a nós a possibilidade do treino para esse nascimento. E Deus é tão incrível que Ele constrói a nossa vida espiritual, o nosso corpo, como se fosse um barco absolutamente equipado nos estaleiros da providência divina. Eu já tive oportunidade de lembrar isso, munindo este barco de toda e qualquer condição para vir ao nosso mundo. Estes dias, este grande amigo esteve conosco numa conversa extraordinária, depois de muitos anos sem ter a possibilidade de ouvi-lo na terra, e ele disse assim: hoje eu vim e antes eu pensava comigo mesmo, eu vou aproveitar cada minuto, vou sentir cada abraço, cada olhar, não quero perder nenhum sentimento desse encontro. Eu queria que esse fosse o sentimento de vocês para com a vida, de não querer perder nenhum momento, de valorizar cada minuto. E quando se perde, quando se sai da sua estrada. Este mesmo amigo, quando se despediu, como muitas vezes, disse assim: vivam por mim, vivam por tantos espíritos que gostariam e trocariam de lugar com vocês em qualquer circunstância que vocês se encontram. E eu pensei, e sempre penso, meu Deus, será que eu vou precisar morrer para valorizar a minha viagem em vida? Será, Senhor, que eu vou precisar me deparar com a minha realidade na espiritualidade para poder valorizar todo o investimento, o preparo no centro de comunicação de nosso lar, a conversa dos mentores, a orientação, e essa pleiade de amigos que se responsabilizou em me conduzir na estrada, e um dia me trouxe até esta casa, quando talvez eu pudesse ter derivado o cargo de minha viagem para esse ou para aquele caminho. Fui fisgado na rua a respeito demais. Os meus pais são extraordinários, ambos na espiritualidade, e creio que trabalhadores desta casa, porque não sinto nada, mas eles eu sinto, não é? Mas de qualquer forma, nem sempre ouvimos os pais. Então alguém nos pinça do meio onde vivemos e apresenta em nossa viagem um porto seguro. No dia em que partimos, disseram: vá, sim, haverão pedras, e talvez não consigamos retirar essas pedras, porque elas serão importantes para que você se fortaleça e se transforme em espírito mais resistente. Mas, no meio de toda essa sua tribulação, nós lhe indicaremos um porto onde você poderá descansar e aurir forças, aprender e prosseguir a sua viagem. Não é assim nas corridas de São Silvestre? O corredor está no 10º quilômetro.
ele está cansado, começa a subir a ladeira da Brigadeiro Luiz Antônio, não sei nem se sobe mais, viu? Eu assistia isso quando era garoto, hoje confesso a vocês que não vejo mais. Então, alguém esticava um copo d'água para ele, ele pegava um e jogava no rosto, subia um pouco mais, pegava o outro e tomava um gole, reunia as suas forças para poder prosseguir, talvez não para ser vencedor, mas para chegar vitorioso de si mesmo na linha de chegada. Olhe em volta, este é o nosso pit stop. Mais do que isso, Dr. Bezerra diz que esta é a casa plantada à beira, olha que figura mais linda, a árvore frondosa plantada à beira do caminho, onde o viajor cansado, usando o termo da viagem, pode parar e descansar. E nós então, o que estamos fazendo de nossa viagem? Como está a nossa viagem? A cada ano, nós temos a oportunidade, o Tadeu lembrou, de recomeçar. Estamos partindo para a viagem do ano de 2026. Sim, nossa viagem foi planejada na espiritualidade. E se andarmos direito, aquela linha mestra será cumprida. E eu digo mais, se andarmos bem direito, ainda que ali na frente esteja uma doença grave em nossa vida, a nossa atitude no bem poderá aplacá-la. Porque um dia a dona Guiomar disse, doutor Bezerra respondendo, muitas vezes nós já temos condição de ganhar dinheiro, por exemplo, que é um dos grandes embaraços da criatura humana, mas os benfeitores aproveitam este crédito e vão à frente de nossa viagem e veem lá que no quilômetro 79 da nossa idade, teríamos que passar por uma dificuldade de doença. Eles pegam esse crédito, vão lá na frente e eliminam a doença. E a gente continua duro. E nunca vai saber, só depois de morto, que isso aconteceu. E via de regra, a gente reclama pra caramba. E não sabe. Sabe o que eu digo à espiritualidade? Eu não sei. Eu vejo amigos partindo tão jovens, vi Bernardo, vi Abadia, vi a esposa do Bernardo, vi tantos outros amigos, vi Bruno Bálsamo, meu amigo querido do coração, tão jovem. Eu digo, Senhor, eu não sei o que te pedi, mas eu troco por trabalho. Eu troco por trabalho. Porque não gostaria, aí eu quero imitar o seu Albanese. Quando acabar minha viagem, quando morrer, quero morrer como um coelho num pulo. Ele dormiu no domingo depois do trabalho espiritual e desencarnou na madrugada nos braços da espiritualidade. Então nós conseguimos, valorizando cada quilômetro, sendo um barco que dê socorro, já que o nosso foi equipado de maneira excepcional, para aqueles que estão se afogando na angústia, no desamor, na falta de condição de qualquer coisa, dinheiro, amizade, socorrê-los. E com este socorro, como conta Chico num livro chamado, esqueci agora o nome do livro, mas é do Neio Lúcio. Ele fala assim, de uma viagem, um viajor estava andando, encontrou um jovem caído, semi-morto, estava com um amigo, vamos socorrê-lo, não posso, ele será um peso para a nossa viagem. Aí o amigo foi adiante, ele abraçou aquele menino, envolveu-o com sua capa e prosseguiu mais devagar. Dias depois chega na pousada que era o destino, procura o amigo e não acha. Vocês não receberam? Não. Ele volta e encontra a notícia de que o amigo havia morrido de frio. E ele, com o calor do auxílio que prestou, o corpo daquele jovem doente, mais o dele, se aqueceram e ele conseguiu chegar no fim da sua viagem. Meus amigos, estamos nos encaminhando para a viagem de 2026. Estamos preparando a nossa mala para o ano que vem.
o que vamos levar? Vamos continuar levando o peso morto da mágoa, do melindre, do ressentimento? Ou vamos deixar este peso neste ano e vamos levar para o ano que vem apenas o perdão, o amor, a solidariedade, a alegria? O que vamos levar na nossa mala para o ano que vem? Quando viajamos para um país, quem for agora para a Europa, tem que se preparar e comprar uma mala de porão. Porque está muito frio, creio eu. Não é? Então você vai levar na mala aquilo que você vai usar no lugar. Se for para um lugar como o litoral do nosso Nordeste, a sua mala vai pesar 3 quilos. Porque é uma bermuda e umas camisetas, vai. Porque você vai se preparar para ir para o lugar com aquilo que lhe será útil. Então o que vamos levar para o ano que vem? Há algumas coisas que nós precisaremos levar. Converso com alguns pais que terão e levarão por amor filhos que estão dependentes quimicamente. Mas já me disseram, junto com o meu filho eu vou levar a paciência, o amor incondicional junto comigo na minha mala. Alguns terão que levar consigo a enfermidade que lhe tem consumido o corpo, mas levarão consigo a esperança e a certeza de que a última palavra é do médico divino e ele pode curar. Aliás, não leve uma mala, leve uma pequena mochila que você possa pôr nas costas e nela colocar apenas o suficiente. 2 garrafas de água, uma de cada lado, essa mochilinha cabe. E algumas coisas como Jesus, Deus, alegria. E eu tenho aqui uma que o Tadeu que me deu, uma vez que eu fiz a palestra, Tadeu, não estou achando agora, mas eu me lembro que era muito legal, eu fui anotando e escrevendo. E leve os seus braços desocupados e ofereça-os a Jesus. Senhor, utilize os meus braços na viagem deste próximo ano, para que eu possa socorrer tantos que eu tenha condição, para que eu possa abraçar os que sofrem. Senhor, me auxilie a ter forças para suportar a minha mochila, não a minha mala, mas que eu seja, onde quer que eu vá, um portador da sua palavra, para valorizar a cada dia a oportunidade desta viagem chamada vida, angariando sim tesouros da terra, porque não é pecado querer o progresso, mas sobretudo angariando os tesouros do céu e do coração, onde a traça não corrói, ladrão não rouba, ferrugem não consome. Sabe as credenciais que você vai mostrar para São Pedro, se Deus quiser, depois dos 100 anos de idade? Eu estou aqui com a minha cartinha e vim te entregar. Que esta viagem para o ano que vem seja completamente diferente de todas as viagens. O mundo está dizendo que talvez seja exigente. Então nos fortaleçamos na oração que aqui também tem, no evangelho no lar junto na família, na paciência necessária, na resistência tão importante, no otimismo de acreditar nas coisas boas. Mas recomecemos, como chamou Tadeu há pouco, recomecemos este ano, levando a nossa mala somente coisas úteis e, se possível, a mochila, para que sejamos, onde quer que nos encontremos, as mãos de Deus, para socorrer aos outros, e como na história que falamos, que o calor deste socorro aqueça também a nossa alma, e nos auxilie
a nos sagrarmos vencedores, para que no final do próximo ano, na hora do balanço, da mala, fiquemos satisfeitos com a nossa própria conduta, de termos sido bons viajantes. Boa viagem. Que Deus abençoe o coração de cada um de vocês. A misericórdia de Deus nessa noite nos excitou, através da mensagem do Tinho, a vivermos melhor. Nós nascemos para viver todos os dias da melhor forma. Na nossa conversa íntima com Deus, Ele nos preparou, nos deu subsídio para que nesta viagem nós tivéssemos os recursos desta casa, de Dr. Bezerra de Menezes, dos benfeitores espirituais, do Mestre Jesus, para que pudéssemos, diante dos problemas, das dificuldades ou das dores, recebermos tudo aquilo que necessitamos em nossas vidas. E nesta noite, através dos recursos de Deus, Ele promove em nós a libertação, de todo mal, de toda doença, de toda angústia, de todo medo, de toda depressão, de tudo que não venha de Deus. E assim, Deus, nosso Pai, nosso Criador, que nos conhece profundamente, pois nos criou, sabe da necessidade de cada um de nós nesse instante. E através das suas mãos, dos recursos desta casa nesta noite, percorre todo o nosso ser, restabelecendo os nossos centros de força, restabelecendo o nosso lar, restabelecendo os nossos familiares, e derrama em nós bênçãos de saúde, de cura, de bom ânimo, de harmonia, de equilíbrio, de amor e de paz. Nesses dias que antecedem o Natal, os nossos corações se fazem mais amorosos, se fazem mais alegres, porque o Cristo vive em nós. Que nós possamos realmente, efetivamente, habitar Cristo dentro de nós todos os dias, para que a nossa vida seja, não somente hoje, mas todos os dias, repleta do amor de Deus, do amor de Jesus em nós. Que nós, que espalhamos alegria, que espalhamos coisas boas e positivas, possamos fazer com que realmente, efetivamente, seja Natal todo dia em nossas vidas. Vamos ficar de pé, por favor? Haja paz na terra, a começar em mim. Haja paz na terra, a começar em mim. Irmãos, nós todos somos filhos do mesmo Deus.
Agradecemos a Deus e a Jesus, aos nossos benfeitores amigos, que estiveram conosco nesta noite, olhando, acarinhando a cada um de nós, para que neste instante, Jesus, nós possamos ainda uma vez rogar-te a bênção e o amparo aos teus filhos, Senhor, espalhados em todos os cantos da terra, minorando as dores dos que sofrem e multiplicando bênçãos de reconforto e de paz. Louvamos a Deus e a Jesus, agradecendo a cada um dos benfeitores que estiveram conosco nesta noite, a doutor Bezerra de Menezes, e pedindo para que eles nos acompanhem para onde quer que nos dirijamos, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, porque em seu nome nós pedimos a permissão para darmos como encerrada a abençoada reunião desta noite, e que tenhamos todos um ótimo Natal. Mais um ano se passou, chegou o Natal de Jesus, para renovar em nós as bênçãos da sua luz. Unimos aos anjos do céu nossas vozes em hossanas, amém, desejando que todos os homens se irmanem conosco também. No mais longínquo do céu, no universo infinito, para sempre, Jesus, o seu nome seja bendito. No mais longínquo do céu, no universo infinito, para sempre, Jesus, o seu nome seja bendito. Fiquem com Deus, pessoal, até terça-feira que vem, dia 30. Feliz Natal para todos, que Jesus esteja junto com vocês, na família, na casa e no coração. Feliz Natal, que Deus abençoe vocês, coração cheio de paz, que Deus abençoe a sua família. Até semana que vem.